Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições de longa permanência. Trazer um pouco mais de informação sobre essa área, né? Voltado esse canal aqui principalmente para quem já tem casa de repouso, mas tem muitas dúvidas, né? Surgem aí ao longo da nossa trajetória tantas inseguranças, tantas perguntas às vezes que ficamos sem resposta, né? Também é voltado esse canal para quem deseja abrir a sua casa de repouso, mas não faz ideia por onde começa. Então aqui tem muito conteúdo para você que está iniciando ou querendo iniciar nessa área. E também é um canal voltado para quem tem curiosidade para saber como funciona as casas de repouso para idosos. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever. Deixa aqui sua pergunta, seu comentário. Compartilha com pessoas que esse conteúdo possa interessar. Eu sempre faço o possível para responder todo mundo. E se você não me segue lá no meu perfil do Instagram, eu te convido a me seguir por lá também. Também é a Casa de Repouso Modelo. Te convido a começar a me seguir por lá. Lá, diferente daqui, tem conteúdo todos os dias. Então, todo dia tem muita coisa voltada aí para esse mundo das instituições. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que volta e meia aí gera muitas, na verdade, dúvidas e perguntas. E as pessoas muitas vezes vêm e afirmam certas coisas como se houvesse uma verdade absoluta, né? Então, sobre o que é esse vídeo de hoje? Sobre as enormes diferenças que existem nas cobranças e nas exigências com relação às casas de repouso, tá? O que a grande maioria acaba pensando, que era algo que eu pensava também, você veja, eu sou de Curitiba, no estado do Paraná, né? E eu vivo esse mundo de casa de repouso há 13 anos. Só que pra mim, que vivo aqui no meu mundo, na minha cidade e tal, as exigências são de uma forma. Quando eu comecei a vir trazer esse tipo de conteúdo aqui pro digital, comecei a falar mais sobre essa área, na minha cabeça, eu achei que era tudo igual. Que a mesma coisa que me cobra aqui, te cobra aí, te cobra lá pro Nordeste ou lá pro Rio Grande do Sul. E não, isso não é verdade, tá? Então, o que acontece é que quanto mais alunos eu tenho ou mais pessoas que chegam até mim por aqui ou até mesmo lá pelo meu canal do Instagram, eu vejo o quanto existe de diferença de exigências. Então, não dá pra gente vir muitas vezes aqui, ou eu venho muitas vezes aqui, eu dou a minha forma, não, desculpa, acho que não falei a coisa certa. Eu venho e falo a minha experiência. A minha experiência, a minha vivência e a vivência de pessoas com quem eu tenho contato ao longo desses 13 anos. Isso não quer dizer que seja a forma correta ou que aí na sua região, na sua cidade, vai ser exigido do mesmo jeito, tá? A gente sabe que existe uma legislação, que é a RDC 502, que foi a última atualização. A gente sabe que a legislação é muito vaga em muitas coisas, né? Então, isso faz com que exista tanta diferença. Por quê? Porque abrem brechas para interpretações. E essas interpretações, segundo os fiscais aí das vigilâncias, é que faz ter tanta diferença do que é obrigatório aqui, não é obrigatório aí, mas é obrigatório lá, não é obrigatório, entendeu, gente? Então, assim, existe muita diferença, tá? Então, a gente não pode imaginar que existe uma verdade absoluta, infelizmente, porque a nossa legislação é muito vaga. Deveria ser repensada, né, e atualizada. Na verdade, essa última atualização, bem dizer, muito nada praticamente aconteceu, né? Deveria ser repensada essa legislação de uma forma que deixasse tudo muito mais unificado e tudo igual, né? Então, o que acontece é que existe uma cláusula ali na RDC, bem específica, que dá a liberdade, digamos assim, né, da vigilância sanitária, decidir ou mudar ou exigir algo que seja de acordo com a sua interpretação ou que seja de acordo com aquilo que eles consideram urgente, importante em cada lugar, tá? Por exemplo, eu sei que em São Paulo existe algo muito mais rigoroso voltado aos profissionais
de dentro da instituição. Exige-se muito mais enfermeiro padrão, técnicos de enfermagem como obrigatoriedade. Mas a gente sabe que na legislação isso não está lá. A RDC ela é muito clara, ela só diz que o profissional que deve cuidar do idoso, o único que está ali como obrigatório é o cuidador de idosos. E ele relata os graus de dependência também. Então, você subentende que o cuidador pode cuidar do grau 1, do grau 2 e do grau 3. Mas aí o que acontece? Em determinados lugares, quando você começa a atender um idoso com maior comprometimento, a vigilância vem e te exige um técnico, um enfermeiro padrão para supervisionar essa equipe, enfim. Aqui em Curitiba, por exemplo, se eu fosse me basear só pelo que acontece aqui, como única verdade, digamos assim, é completamente diferente. Aqui em Curitiba não se exige enfermeiro padrão em nenhuma casa de repouso, nem técnico de enfermagem, e sim cuidador. Acaba sendo opcional o dono contratar ou não esses profissionais para trazer mais tranquilidade, mais segurança para o dono e para os próprios idosos. Aqueles que necessitam de um cuidado muito mais específico de acordo com as suas doenças e suas particularidades. Então, o que causa essa diferença tão grande no país aí, de acordo com o que é exigido, é exatamente isso. Existe essa cláusula, nessa cláusula traz essa autonomia para a vigilância sanitária, então a vigilância tem essa autonomia de exigir de acordo com o que ela acha importante ali para cada região e ela vai determinar aquilo e vai exigir. Claro, ressaltando e colocando aqui como até muito importante de dizer que isso não pode também ser extrapolado, né? Exigir coisas absurdas e exigências completamente fora de contexto, de realidade, ou enfim, isso tem que ser muito, tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vê e vive essas situações, para a gente saber até que ponto aquilo que está sendo exigido, ok, é condizente com os idosos que eu atendo, tem fundamento e tal, ou se é algo abusivo, se é algo que está extrapolando, e aí os donos de casa precisam procurar ajuda, né? Mas isso é muito importante que eu fale, né? Que é muito importante a gente falar sobre isso. Muitas vezes chegam aqui no meu perfil, principalmente aqui no canal, falando que, pode atender grau 1 cuidador, mas se tiver grau 2 tem que ter técnico, né? Tem isso, tem aquilo. É exigido assim. Então, é o que eu tô falando, cada lugar acaba sendo exigido de forma diferente, tá? Então, eu sempre oriento de acordo com a legislação. E também de acordo com o tipo de idoso que você atende, qual a complexidade dos casos, das situações. É interessante você ter profissionais mais bem capacitados para atender esse tipo de público, te traz mais segurança, sabe lidar melhor ali com as coisas, né, com aquelas particularidades todas que o idoso tem, traz um diferencial para a tua instituição, mas não é obrigatório segundo a legislação. E aí, voltamos na situação da vigilância sanitária. Se ela te exige, ela vai te exigir por algum ou outro motivo, e isso ela tem autonomia para fazer, tá? Então, por isso que a gente vê tantas diferenças e a gente tem que entender que muitas vezes o que vale num lugar não vale no outro. Então, qual é a orientação? E conversar com a vigilância sanitária. Sempre esteja em contato com a sua vigilância, com a sua regional, entenda o porquê de cada exigência, se realmente é condizente, tem fundamento, é importante aquilo, ou se acaba, muitas vezes, até extrapolando, que a gente sabe que tem casos assim. Mas tudo tem que ser muito bem conversado, analisado e pensado, ok? Mas as principais diferenças existem justamente por isso. Porque eu acredito que a nossa legislação, ela precisaria ser revista e precisaria ser muito mais específica, entende? Para que não houvesse tantas diferenças de lugares para lugares e aí fica tudo muito vago, fica todo mundo muito perdido, sem saber o que fazer. Aqui é obrigatório, lá não é, mas aqui é isso, lá também não é. Fica muito confuso, né? Então, isso seria muito importante de ser revisto, né? Para que os donos de casa consigam trabalhar de forma mais tranquila, sabendo que realmente aquilo está sendo exigido, porque está na lei, e daí se organizam, se reestruturam, né? Se adaptam conforme o que é exigido. Tá bom?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha aí te esclarecido de alguma forma essas dúvidas aí que pairam, né, sobre as nossas cabeças como donos de casa de repouso. Se você não é inscrito nesse canal, novamente eu te convido a se inscrever, deixa aqui sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, que eu sempre faço o possível para responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!